Olá, queridos irmãos, aqui é o presbítero André Sanches. Recebemos hoje uma pergunta muito importante, dúvida na tela. Recentemente saiu a notícia de um pastor famoso muito próximo de mim que se suicidou. Isso me deixou bastante confusa. Eu sei que muitos suicídios acontecem todos os dias, mas foi a primeira vez que vi a notícia de um pastor tão próximo de mim tirando a própria vida. O que mais me intriga é como pode um pastor se suicidar, um homem que deveria estar mais próximo de Deus que outras pessoas? Mas minha maior dúvida é se quem se suicida perde a salvação. A pessoa que se suicida, ela pode ser salva? São muitas dúvidas, agradeço a irmã pela pergunta. Eu tenho muitas considerações a fazer sobre esse caso, por isso convido você, vamos à nossa lousa de explicações entender mais sobre esse tema. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Eu quero começar com Salmos 27, versículo 5, que diz o seguinte: em tempos difíceis, Ele, o Senhor, me esconderá no seu abrigo. Ele, o Senhor, me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha, que mostra pra gente a ideia da proteção do Senhor. Por que eu começo com esse versículo? A primeira e mais importante mensagem desse estudo é a seguinte: se você passa por momentos que estão te fazendo pensar em tirar a sua própria vida, ok? Ou se você conhece alguém que está nessa situação, procure ajuda, procure ajudar. Deus, ele tem esperança para a sua vida, não importa o que você estiver passando. O suicídio, creio eu, é uma das coisas mais tristes na vida de uma pessoa. Por quê? Porque ele coloca fim exatamente à vida, que é um dos maiores dons, é algo que Deus nos dá, um grande presente do Senhor. E quando nós olhamos para as estatísticas, elas são muito tristes. Segundo as estatísticas, cerca de 1 milhão de pessoas se suicidam todos os anos. Os motivos são dos mais variados, mas aqueles que são mais comuns nas estatísticas são, por exemplo, o desencanto pela vida. A pessoa perde a vontade de viver, ela não consegue achar mais motivação para a sua vida, desespero por causa de problemas que parecem que não têm solução. Muita gente não acha, por exemplo, um sentido para a sua existência, não sabem por que estão aqui. Outras têm sofrimentos dolorosos de muitos tipos, por exemplo, de doenças. Alguns têm problemas financeiros complexos ou problemas familiares. E também temos aqueles que fazem uso descontrolado de medicamentos e acabam caindo nessa grande armadilha. Mas o foco do nosso estudo é falar de tirar a própria vida e salvação. Com relação à salvação, muita gente diz que quem se suicida infelizmente não pode ser salvo. Mas eu quero mostrar para você aqui uma reflexão a respeito do que a Bíblia diz. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou te dar aqui uma ampla quantidade de argumentos que nós vemos na Bíblia a respeito desse assunto. Vou pedir a você que veja até o final, porque veja, se você for fazer um comentário, tenha muito cuidado, porque pessoas que estão em situação de vulnerabilidade podem ler o seu comentário e você pode ser alguém que ajuda alguém a cometer um ato como esse. Então veja o vídeo até o final, nós vamos depois, eu e você, sentarmos juntos no final do vídeo e fazermos uma análise de um caso real e vamos dar então a nossa opinião teológica e bíblica. Então o assunto é sério, eu peço você muita atenção. Vamos começar analisando o seguinte: a Bíblia fala de forma direta a respeito do suicídio? Antes de te explicar isso, embaixo desse vídeo tem o botão inscrever-se. Faça parte da nossa comunidade, tem vídeo novo aqui, sempre de segunda a sexta, 15 horas, muito estudo bíblico para o seu crescimento. E para os irmãos que estão me perguntando, ainda está aberta ou estão abertas as vagas do nosso curso Conheça a Sua Bíblia? Aqui no primeiro comentário fixado tem link e também o curso de Apocalipse está pronto, ok? Quem quiser entrar, nós vamos fazer ali uma análise dos 404 versículos de Apocalipse, um por um, em videoaulas, também aqui no primeiro comentário fixado. Bom, nós percebemos dentro da Bíblia que não existe nenhuma passagem
que nos fale de uma forma direta a respeito desse tema, ou seja, tratando esse tema de uma forma bem específica. O que sabemos e é evidente para todos é que o suicídio ele é um pecado e ele se enquadra aqui em Êxodo 20:13 no mandamento não matarás. Ou seja, aquele que tira a própria vida, ele está matando a si mesmo e nós não temos dada por Deus por nós essa possibilidade. A vida, ela é de Deus. Portanto, quando uma pessoa comete esse ato terrível e triste, ela quebra o 6º mandamento. Ao mesmo tempo, porém, nós devemos pontuar aqui, e aqui eu quero já fazer um parênteses, que com essa pontuação eu não estou diminuindo a importância e a gravidade desse terrível pecado, mas nós devemos pontuar que na Bíblia nós temos apenas um pecado que é chamado de imperdoável, ou seja, um pecado que não tem perdão, e você sabe, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que está descrita lá em Mateus capítulo 12, versículo 31. Sendo assim, eu já quero trazer aqui uma primeira conclusão com você. O suicídio, biblicamente, ele é um pecado que é perdoável. E daqui a pouquinho eu já vou explicar o texto de Coríntios, que eu tenho certeza que já veio na sua mente a respeito de destruir o santuário de Deus. Mas escute mais um pouquinho desse argumento. Então veja, ele é perdoável, pois em nenhum texto bíblico ele é apontado ou existe um outro pecado apontado como imperdoável. Apenas a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas, presbítero, como que ele é perdoável se não haverá como ter arrependimento? De fato, aqui nós temos um problema, ok? Se não dará tempo para a pessoa se arrepender desse erro, sim, existe um problema aqui. No entanto, é preciso também fazer uma observação. Entenda o seguinte, a meu ver, todos nós, estou falando agora aqui dos salvos, poderemos morrer sem confessar algum pecado por falta de oportunidade de fazê-lo ou, inclusive, por esquecimento. Olha que interessante. Você lembra se você confessou todos os pecados que você cometeu desde o primeiro dia que você se entendeu por gente até agora? Você tem toda a certeza que confessou um por um? Por exemplo, se você morrer agora, Deus desliga você. Você tem certeza que confessou cada um dos seus pecados a Deus um por um? Será que a nossa salvação está assim, de forma tão na nossa mão que nós poderíamos perdê-la por esquecer alguma coisa aí, por alguma questão da nossa vida que a gente esquece mesmo? Será que é dessa forma? Queridos, a graça salvadora de Deus atua no servo do Senhor que entregou a vida a Ele de uma forma completa. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui no final desse estudo, só para você clicar na tela e assistir, onde eu vou explicar mais detalhadamente sobre essa questão. Se Jesus voltar e eu tiver um pecado que eu não confessei, já era para mim? Tudo acabou? Mas voltando aqui, mesmo se eu esquecer um pecado, a graça de Deus, ela está comigo. Mesmo se eu não conseguir confessar um erro em tempo antes de morrer, Deus sabe sobre essas circunstâncias excepcionais. Evidentemente que não estou falando aqui que nós não devemos nos arrepender, mas Deus sabe quando uma situação é excepcional na vida de um servo dele. Um servo esqueceu de confessar ali ou de se arrepender de um pecado e morreu de repente. Deus conhece essas circunstâncias. É por isso que o apóstolo Paulo disse em Romanos 8, 38 e 39, porque eu estou bem certo que nem a morte, olha que interessante, vou para o finalzinho aqui, poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. O amor de Deus supera até mesmo este nosso erro de esquecer de confessar um pecado ou de, por alguma circunstância muito adversa, nós de fato fazermos algo aí e não dá tempo de se arrepender. Mas isso não é, preste bem atenção nisso, isso não é uma licença para você tirar a sua vida, ok? Nós temos mais coisas para explicar agora à frente. Presbítero, e o texto de 1 Coríntios 3,17? Vamos ler? Olha só, se alguém destruir o santuário, observe aqui, o santuário no singular, o santuário de Deus, Deus o destruirá.
Porque o santuário, preste bem atenção, no singular de Deus, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, nós somos o quê? O santuário de Deus. Preste bem atenção, será que Deus está falando aqui do suicídio? Uma análise do contexto nos permite concluir que esse santuário de Deus que é citado aqui não se trata do corpo físico de uma pessoa, mas está relacionado ao que diz o verso anterior, o verso 16, onde é dito que sois santuário de Deus. Ou seja, preste bem atenção, está falando para os crentes no geral. Vocês são o santuário de Deus, ou seja, está tratando aqui as pessoas no plural, em clara referência à Igreja de Cristo, que são os servos dele, e não a um indivíduo isolado. Então preste bem atenção que ele está falando aqui de alguém que atenta contra a Igreja de Deus, e não uma pessoa que atenta contra a própria vida, ok? Então esse texto não pode ser usado para isso. Sendo assim, esse texto está falando de pessoas que atentam contra a Igreja do Senhor, que somos nós, o santuário do Senhor, trazendo algum tipo de destruição a ela. Essas sofrerão juízo severo. De forma alguma, esse texto aponta para casos de suicídio. Então é importante fazer essa observação para que o uso não seja feito de forma equivocada. Agora eu quero analisar com você dois casos. O primeiro caso é o seguinte: quando quem não conhece a Cristo pode aqui sofrer ou pode atentar contra a própria vida. O que essa pessoa, o que acontece com ela? Bom, a Bíblia afirma claramente que todos aqueles que não se renderam a Jesus Cristo, que não creram nele, estão condenados ao sofrimento do inferno, da eterna distância de Deus. Observe que em Marcos 16:16 o Senhor Jesus ensina: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ou seja, não creu, não entregou a vida a Cristo, essa pessoa está condenada. Isso significa que uma pessoa que tira a própria vida e não tem Cristo no seu coração como seu Senhor e Salvador, continuará perdida após a morte. Infelizmente, é um triste destino. O sofrimento dessa pessoa continuará, não se findará com a sua morte. Daí, preste bem atenção, você crente que está escutando essa mensagem, a importância de nós crentes ajudarmos pessoas que estão dando sinais de que podem tirar a própria vida, ajudar a fazer o quê? A se tratar, mas principalmente em caminhar em direção a Cristo, que pode mudar, transformar totalmente as suas vidas e tirar do coração delas esses desejos suicidas. Além, é claro, também de colaborar para uma ajuda médica, porque em muitos casos se faz necessário, em muitos casos por conta de doenças, como por exemplo a depressão, que pode ser também tratada, obviamente, espiritualmente, mas também com os medicamentos e terapia. Então, a pessoa não conhece a Cristo, infelizmente, o destino dela é terrível. Por isso que a gente tem que pregar para as pessoas conhecerem o Senhor Jesus. Mas e quem conhece a Cristo? E se acontecer dela tirar a própria vida? O que acontece com essa pessoa? Seria possível uma pessoa que conhece Jesus pensar em suicídio? Olha, eu penso que sim. Eu vou te explicar por quê. Olha só, nós temos casos na Bíblia, por exemplo, de servos de Deus que à beira de situações desesperadoras, sabe o que eles fizeram? Eles pediram para Deus a morte. Evidentemente aqui, já vou deixar bem claro, eles não queriam tirar a própria vida, mas eles pediram para Deus: Senhor, me leva agora. Por exemplo, Elias, ele quis morrer quando foi perseguido por Jezabel, está lá em 1 Reis 19:4. Moisés também chegou a pedir para Deus a morte, lá em Números 11, versículo 15. Isso aconteceu também com o profeta Jonas por um motivo totalmente fútil, em Jonas 4, versículo 3. É claro que eles não pensaram em se suicidar, tirar a própria vida, mas eles pediram a Deus que os levasse. Ou seja, eles tinham ali naquele momento um desejo de morrer. Isso faz parte, infelizmente, da nossa natureza humana, defeituosa, complexa. Então não podemos negar que existem fatores que podem levar servos de Deus, mesmo verdadeiros, a pensar
em tirar a própria vida. E aqui eu vou enumerar alguns, por exemplo. Momentos crônicos de flutuabilidade da fé, ou seja, a pessoa ela não está firme naquele momento, ela já foi firme, ela se converteu e alguma coisa aconteceu e isso está flutuando demais. Desespero por situações difíceis da vida, alguma distância de Deus que aconteceu ali no caminho, vida de pecado, algum tipo de pecado com que a pessoa está lutando, grandes perdas que ela sofreu, etc. Evidentemente, nada disso é desculpa para cometer esse ato. Nós estamos apenas fazendo aqui uma constatação. Mesmo servos fiéis a Deus podem passar por esse tipo de momento. Eu quero pontuar aqui também problemas mentais que existem e que também podem atingir servos de Deus. Por exemplo, desequilíbrios mentais, hormonais e muitos outros que acabam muitas vezes tirando um pouco do discernimento da pessoa e a leve a cometer, por exemplo, um ato terrível como esse. O uso de medicamentos também é algo que acontece. Alguns medicamentos alteram fortemente o funcionamento cerebral e podem levar pessoas a cometer atos errados sem elas estarem totalmente conscientes disso. E isso acontece também com crentes. Enfim, essas possibilidades existem. Nenhuma delas justifica a pessoa tirar a própria vida, mas são casos possíveis de acontecer. Não quero dar aqui para você nenhuma justificativa a esse ato terrível, mas a realidade é que esses casos existem devido à complexidade do coração humano. Da mesma forma que um servo de Deus pode pecar gravemente, por exemplo, no momento de ira descontrolada, ele pode ir lá e fazer algo. Por exemplo, outro poderá atentar contra a própria vida em momentos parecidos. O problema é que o suicídio é definitivo. Então veja, aquele que conhece a Cristo, ele pode sim cair nesse pecado. E como nós já vimos lá no outro ponto, se ele for um servo de Deus, se ele tiver uma conversão verdadeira, Deus vai perdoar esse pecado dele. Mas como assim, presbítero? Vamos examinar um caso agora, eu e você, uma situação real, e você vai me dizer a sua interpretação. Vamos então analisar essa situação. Luiz é um servo de Deus. Ele se converteu a Cristo logo quando ele era adolescente. Logo, ele recebeu um chamado missionário lindíssimo e começou a fazer missões urbanas. Ele se casou e teve 3 filhos. No entanto, muita pressão do trabalho missionário, da família, a absorção de Luiz dos problemas das pessoas que o procuravam para aconselhar-se e também um pouco da solidão do trabalho diário pastoral levou Luiz a um quadro muito grave de depressão. Porém, a igreja que apoiava Luiz nas missões sempre acreditou que essa coisa de depressão é frescura, Luiz. Você é longe de Deus, você está em pecado. Eles falavam então que era falta de fé, falta de uma vida séria de Luiz com Deus. Mas não era. Luiz amava a Deus de todo o seu coração. Luiz, então, diante de tudo isso, cada vez mais se isolava. As pessoas, ao invés de ajudar, perseguiam Luiz e criticavam duramente. Ele não encontrava, então, o apoio que precisava para superar as suas dificuldades. Luiz amava a Deus de todo o coração. Todo mundo testemunhava da sua fé em Deus, da sua entrega para esse lindíssimo ministério missionário. Mas um dia a pressão foi tanta e o apoio foi tão pequeno que no desespero Luiz ele vai ali e comete um ato impossível e se joga de uma ponte. Aqui entra a minha pergunta para você. Luiz agora está no céu com o Senhor? Ou seja, tudo que Luiz passou, a sua conversão, a sua obediência a Deus, foi perdido por conta de um erro no momento de descontrole? Ao que tudo indica, os frutos de sua vida com Deus antes dele adoecer sempre foram notórios diante das pessoas. Todo mundo reconhecia um grande servo de Deus. O trabalho de Luiz, sua maneira de viver, sua família, sempre demonstraram que Luiz era um cristão fiel a Deus e tinha o coração totalmente na obra do Senhor. Mas ele teve um momento em sua vida onde adoeceu em seus sentimentos
e não contou com um bom apoio para ajudá-lo. Não temos elementos então para dizer que Luiz não foi salvo. Se o Senhor Jesus o alcançou na adolescência, ele é de Jesus. E especificamente por causa desse ato, o Senhor conhece o coração dele e só o Senhor poderá dizer a ele, ou poderá concluir que ele não era dele, ok? Então a gente não pode ficar julgando dessa forma pesada. Se ele foi alcançado pela graça ainda quando jovem, essa mesma graça do Senhor o conduziu à presença do Pai para gozar a sua salvação, ainda que ele tenha cometido esse erro. O Senhor Jesus diz em João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna. Jesus está falando aqui das suas ovelhas. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. No entanto, eu quero deixar aqui registrado que a salvação de uma pessoa pode até ser questionada por nós. Porém, somente Deus tem a palavra final se Luiz de fato era crente ou não. Somente Deus vê o coração e sabe os pormenores de cada vida. Vamos lembrar aqui que Deus deu força para Sansão e Sansão então ali, com as suas mãos nas pilastras, morreu por uma atitude de si mesmo, mas fazendo a obra de Deus, e ele consta na galeria dos heróis da fé. O Senhor sabe entender cada excepcionalidade da nossa vida. Mas para fechar, eu quero fazer uma observação importante. Queridos, o que vai além de qualquer julgamento, foi salvo, não foi salvo, se você concorda com a posição que eu coloquei, ou não concorda, está todo mundo no inferno, independente de tudo isso, eu quero que você preste bem atenção nisso. A despeito de toda discussão, eu quero que fique evidente que dentro dessas 1 milhão de pessoas que deverão tirar a sua própria vida nesse ano, muitas delas estão muito próximas de nós, dando sinais, pedindo ajuda, batendo a nossa porta, buscando alívio, apoio para as dores que estão passando. O nosso papel é oferecer conforto, oferecer o ombro amigo, a ajuda necessária que elas precisam para desistir dessa prática terrível e viver uma vida que Deus deseja para elas. Essas pessoas, irmãos, precisam ser ouvidas, curadas, e cada um de nós tem um papel muito importante nessa cura, nem que seja orar, mas nós precisamos exercer. A discussão teológica pode ficar para o segundo plano. O que importa é o acolhimento, é apresentar Jesus para essas pessoas, é ajudá-las a sair desse momento complicado. Vou deixar para você aqui no link, no primeiro comentário fixado, mais uma vez aqui falando do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, que você pode fazer comigo, e o vídeo que eu prometi. Se eu estiver em pecado e Jesus voltar, eu fico? Não vou ser salvo? Eu explico tudo nesse próximo vídeo. Até a próxima. Fica com Jesus.